Rolando. Enfim, boa noite, então. Tá todo mundo me ouvindo de boas? Massa. Então, essa primeira experiência de fazer uma conversa nesses meios, eu estava inclusive conversando hoje com minha companheira, né? Sobre como chamar esse espaço aqui, né? Uma roda de conversa, como é que chama isso? Que é tudo muito uma novidade para muita gente também, né? Mas aí queria começar de um jeito que geralmente a gente faz quando a gente está presencialmente mesmo, que é se apresentando. Então a gente pode fazer uma roda de apresentação, e aí depois eu faço uma primeira parte da fala e a gente vai dando continuidade. Eu sou Cirulo, artista visual daqui de Aracaju, né? Estou ocupando a plataforma do Duna. Hoje é o segundo dia, começou ontem, hoje, amanhã a gente finaliza, eu finalizo minha participação e hoje a gente vai fazer essa conversa, né? Sobre as gambiarras, que é uma ideia que surgiu na primeira reunião do projeto com uma outra participante, Márcia, eu acho que ela não tá, né? Acho que não rolou dela colar aqui. Eu mandei uma mensagem, Mas, não sei se ela chegou a ver. massa, tomara que role dela chegar. E aí a gente conversando sobre possibilidades mais acessíveis de material, e aí surgiu a ideia de fazer essa conversa. Eu topei, e aí depois ela comentou que talvez não desse. E aí a gente está mantendo aqui a ideia, porque acho que é bem massa. Eu nunca tinha feito, nunca tinha parado para pensar, né, nisso, mas é uma coisa bem massa de se conversar mesmo. É isso. Não sei se a ordem que aparece para mim aqui das pessoas é a mesma, como é que a gente faz para seguir. Mas só falar quem é, de onde é. Eu posso fazer assim também. Eu passo a bola para um e aí esse um passa para o outro e, né? Então, Júlia, pode ser? Pode. Oi, gente, boa noite. Eu sou Júlia, mas podem me chamar de Gal. Eu pinto tem, sei lá, um mês. Eu sou bem iniciante e aí me interessa muito para saber mais sobre essa proposta de materiais acessíveis e tudo mais, né? Porque realmente é bem caro, dá para perceber que é tudo muito caro. Mas, enfim, também vi algumas coisas que a Márcia postou sobre isso, me interessei, achei legal, peguei várias dicas. E é isso, basicamente. Ah, e estou participando do Duna também, vou começar dia 28. Aí você pode passar para outra pessoa. Ah, tá. Thalita. Pode ser? Oi, boa noite. Meu nome é Thalita, eu sou de Manaus. Sou fotógrafa, multiartista, sei lá, curiosa, faço um pouco de tudo. E fui convidada pela Bruna para participar das conversas, para estar trocando, perguntando, dando ideia, enfim, tá nesse processo de troca, assim. E aí eu vou passar para Bruna. Oi, gente, boa noite. Sejam todos bem-vindas. Estou aqui representando o Duna. A Natasha, ela vai tentar entrar, mas está bem tarde lá para ela entrar. Eu também sou multiartista, mas onde eu mais me vejo assim é na parte da escrita. E aí, assim, também tem uma pesquisa de outras formas de conseguir escrever, publicar e é isso. Estou feliz de ver caras novas aqui. É um prazer escutar você também, Cirulo. Gostei muito ontem da tua live. Massa, valeu. Ed, é você que está aí de ontem na live? É ela, sim. Cadê você, mulher? Passo a bola para você. Boa noite. Vocês estão me ouvindo bem?
Tá baixinho, Bom. mas dá pra ouvir. Tá baixo. Deixa eu ver aqui. Ai, sempre precisando. Vamos ver se melhorou. Eu sou Elisita, sou bordadeira, doula da menstruação, artista aí de vários caminhos. E olha, eu queria fazer uma observação que na terra de Cirulo, gambiarra é armengue. Essa live deveria se chamar armengue, que é muito mais legal. Então, assim, para mim o armengue é uma palavra supimpa. Estou feliz em trocar essa ideia sobre armengues. E agora pode ser Felipe, não sei se ele está aí. Está aparecendo o nome. Então, se não tiver, pode ser, não sei, Rafaela ou eu não sei dizer o nome dela, Ferreira. Desculpe. Se pronuncia Uxiza. Uxiza. Bem, eu apareci por aqui pelo convite do Cirulo, pelo Instagram. Eu conheci o Cirulo a partir de um projeto Arte e Maternagem, que ele fez o desenho, que inclusive está aqui. Ó, vocês conseguem ver aqui atrás? Uhum. Aqui, uma obra de Cirulo. É um museu. Eu sou de Pernambuco, natural de Caruaru, mas eu morei muito tempo na Paraíba, sou formada em comunicação. Aqui em Sergipe eu faço mestrado em culturas populares. E comecei um projeto agora de um ateliê brincaria para trabalhar com madeira e tecido que seja nesse processo de retalhos, de reutilização. Era um projeto que eu vim estudando desde o final de 2018, mais ou menos. E aí agora eu comecei a montar o ateliê. E lá em Pernambuco, gambiarra, para mim, é catrevagem. Olha aí. E aí, catrevagem foi um nome criado por um artesão, não é um nome criado, mas ele que acabou acentuando isso, né? É Mestre Galdino, que ele fazia umas obras bem carranquescas. E aí ele fala que catrevagem é um negócio que você vai colocando, vai criando, uma hora você olha e vê, agora tá bom, pronto. É isso. Eu passo agora para Natasha. Natasha falou? Não. Natasha. É só para te apresentar. Se apresenta aí. Não quer? Não quer? Oi, gente, vou falar de boca cheia, vocês me perdoem. Estou fazendo lanche entre um Zoom e outro. Um coffee break aqui no início. Isso, então, viemos pro lugar certo, comendo e falando. Eu sou Natasha, sou atriz, sou palhaça, sou tatuadora também, handball. Sou a cofundadora do Duna, junto com a Bruna. E é isso, eu não trabalho, na verdade, com materiais, assim, de artes visuais, mas estou curiosa para saber aí como vai ser a partilha. É isso, gente, passa a palavra. Eu não sei se a Rafa e se o Felipe estão aí, então podemos seguir. Quando eles aparecerem, eles podem se apresentar, não sei. Massa. Então, falar um pouco de como começou essa coisa da pesquisa, né? No que é que eu pensei da relação com essas gambiarras, as catrevagens, os armengue, né? Que é muito de quando eu estava no picho, né? E começaram a me chamar para fazer oficinas. E geralmente essas oficinas eram eu recebia do projeto, né, um valor e as pessoas faziam as oficinas gratuitamente. E aí, geralmente, eles procuravam uma galera que não tinha como pagar, né, mesmo pelas oficinas de grafite, por exemplo. E aí eles me davam, além do valor, o material, eu ia lá, fazia oficina e depois seguia. E aí eu comecei a pensar muito que, não sei se vocês já viram valores de spray, né, para grafite, é muito caro, assim, né, e aqui em Sergipe é mais ainda, assim, porque não tem uma variedade de
de marcas que dê para a gente buscar mais. E aí eu fiz algumas, né, atividades dessas, só que depois eu ficava pensando de que valia mesmo eu chegar lá, mostrar, né, como aquilo podia ser feito, e depois eu ir embora e deixar lá o menino tudo na vontade, né, de querer fazer. Eu instigava e saía, pegava minhas tintas, botava na mochila, saía, e eles viam, experimentavam, né, e despertavam, e depois não vai ter como, né, não tem como continuar experimentando. E aí eu comecei a pesquisar e ver que, na verdade, o grafite não é só o spray, né? Isso, as pessoas têm muito isso, que o grafite só é feito com spray, bicho só é spray. Mas não, grafite, na verdade, é o fazer na rua sem autorização. Isso é o grafite. O grafite não é o que tá lá, não é o material que eu uso. É o ato, né? É o fazer. E o como fazer. E aí, pesquisando, né? Aí fui vendo materiais mais em conta. E aí tem o latex, né? Que é essa tinta de parede, que dá pra gente comprar galões e rende bastante. E usar o rolinho e o pincel. E aí levar os sprays também, para eles experimentarem várias possibilidades e dizer que tem vários caminhos. Ó, tem esse aqui, mas tem esse aqui, tem esse aqui. Você pode conseguir esse aqui de tal forma e não ficar preso em uma coisa só, né? Foi quando eu percebi que, na verdade, eu estava me limitando e limitando o desenvolvimento dos outros. E aí, com o que você gasta em um latão, rende... Latão que eu falo do latex, né? Da tinta de latex. Rende um bocado, assim, que dá para você, inclusive, deixar para eles usarem. Compra os pigmentinhos, né? Tem aquela... O mais conhecido é aquela marca Xadrez, né? Que é uns potinhos, assim, pequenininhos. O pessoal usa para pintar piso de cimento, né? E aí essa foi a experiência com as adaptações com o picho, né? Eu não pinto muito tela, mas quando eu vou fazer alguma coisa, eu também uso o látex, porque é uma tinta que dá para usar ela como base da tela para o tecido, né? Porque o tecido ele absorve uma tinta. Então, é massa passar uma base. Márcia até falou, né? Nisso, num dos stories dela. Ela faz uma mistura de látex com cola e isso ajuda o tecido a dar uma impermeabilizada. E quando você vai usar a tinta do trabalho mesmo, não chupa tanto e aí você poupa, economiza mais, né? No material. E aí na pintura tem essas possibilidades. Eu deixei aberto lá no meu Instagram, falei para o pessoal comentar nos directs dúvidas, né, de possibilidades que eles queriam, caminhos que dessem. E aí comentaram lá para falar sobre estêncil e estilogravura em materiais de baixo custo, né? Stencil é aquela, para quem não conhece, é aquela técnica que a gente corta um material, deixa eu mostrar aqui, e faz, vaza, né, o desenho, se dá para ver aqui, né? E aí depois vem com um spray ou aqui já vou mostrar outra possibilidade, isso aqui é bucha de cozinha cortada, né? Que dá para molhar e vai batendo aqui e pintando. Esse daqui foi inspirado em azulejo, né? Desenho de azulejos. Aí peguei e cortei. E esse material aqui é essas pastinhas aqui, classificadoras de papelão, sabe? Que tá caindo muita coisa. Mas é isso aqui, ó. Né? Mais comum o pessoal fala de raio-x, né? Chapa de raio-x, que é o acetato. Se conhecer alguém que trabalha em clínica, massa também, dura até bastante, né? Ou quem fez exames recentemente, né? Que guarda aquele negócio para depois jogar no lixo, aí dá para usar também. Tem outros aqui. Esse daqui é uma tampinha de quentinha, aquela partezinha de cima, né?
é mais molinho, talvez não dure tanto, mas dá para usar também. Deixa eu ver se tem algum outro material diferente. Esse daqui a transparência, né? Não é tão em conta, né? Mas rola também. E aí é isso, né? Tipo, o ideal para o extenso é que não seja um material tão fino, porque como ele vai absorver tinta, né? Não pode rasgar, né? Aí essas pastinhas é legal, porque ela é um papelãozinho e segura a onda um bocado. Para xilogravura, que foi a outra, né? Outra dúvida. Xilogravura é a gravura na madeira, né? Que a gente talha a madeira e faz como se fosse um carimbo, né? E aí depois entinta a madeira, passa tinta na madeira e carimba no papel. A xilogravura, ela não é um processo caro, assim, né? Tipo, pensando que é madeira, né? Que você vai usar, a madeira não chega a ser caro. As ferramentas da xilo é que são, né? Se você vai comprar também, são as goivas, né? Mas aí dá para você buscar outras possibilidades. Tem umas inferiores, né? Que você compra uns kitzinhos, elas são bem fuleirinhas aqui. Elas não vão durar muito tempo. Estão durando na minha mão, mas não, a galera profissional, zona mesmo, não curte isso aqui não. Inclusive ela machuca um pouquinho a mão, né? Não é anatômica. O ideal é que se fosse um cabo mais grosso para segurar mais um kit com 10, né? Esse aqui é o que a gente usa para cavar na madeira, né? As goivas. E aí elas têm vários formatos. Tem V, tem U. Então um kit com 10, 15 sai por uns R$ 30. E uma goiva profissional, uma só, é cento e pouco, né? Então é bem diferente assim. E aí quando eu fiquei pensando nas gambiarras, né? Aí eu pensei que gambiarra tanto pode ser essa busca por materiais acessíveis, como gambiarra podem ser as estratégias que a gente usa para conseguir esses materiais. Como é que eu consegui essas goivas aqui, né? Não foi de forma ilícita, não. Foi o seguinte, é uma forma que eu acho massa de trabalhar que teve uma época que o SESC aqui estava fazendo várias inscrições para oficinas, e aí o que é que eu fazia? Eu me inscrevia nas oficinas, botava a lista de material que eu precisava e incluía lá. E aí eles tinham que me dar esse material ficava para mim, e esse material depois eu usava para dar oficinas por minha conta, e aí dar oficinas para quem não tem condições de pagar, enfim, né? Então, se eu botasse no kit lá de material essas goivas profissionais, com certeza eles não iam me dar, porque ia aumentar o custo da oficina. Então, eu fiz uma gambiarra nessa proposta de oficina, né? Então, para conseguir acessar outros espaços e outras pessoas, a gente dá uma manigada aqui para conseguir chegar ali, né? Que é a coisa voltando ao picho, né? Às vezes as pessoas me pagam para fazer um trabalho, né? De picho em alguma parede particular. E aí eu cobro o valor, às vezes, a mais, pensando no material. Ou eu digo, ó, me dê tanto de material. E aí sobra material, eu já falo pensando na sobra, porque essa sobra eu vou usar em outras coisas, né? Depois, assim, que pode ser isso, oferecer uma atividade para quem não tem condição de pagar, fazer trabalhos meus, né? E aí eu já tenho um material reservado, porque é isso, a gente não tem muita condição de estar armazenando, né? Material. Isso é uma das dificuldades de ter um estoque, né? E aí a gente aproveita, a ideia é aproveitar esses caminhos, essas possibilidades para fazer esse estoque, assim. Deixa eu ver. Outra coisa, né? Dentro desse trabalho que eu estou expondo lá no Instagram do Duna, né? Que eu estou trabalhando, eu escolhi botar uma série de trabalhos com tecido, né? E aí para atingir os tecidos e dar aquela coisa de envelhecido, né? Café, né? Tipo, café que sobra, né? Ou a borra do café, bota um pouquinho mais de água e deixa o tecido lá embebido um dia, no outro dia bota para secar.
e ferrugem, né? Pega material que vai enferrujar, prego, porca, bota num potinho com água, né? E bota o tecido e deixa lá alguns dias. Ele vai começar a enferrujar, a ferrugem vai pegar no tecido, e aí depois você deixa secar, e depois joga uma aguinha só para tirar o excesso e fica lá as manchas. Acho que é isso, assim, já são 7, né? Eu falei antes, né, antes da maioria entrar, que eu vou precisar sair perto de 7h40, mas a ideia aqui é que todo mundo troque, então se tiver no pique, sigam, né, mesmo que eu precise sair, mas eu já agradeço a todo mundo que colou aqui, né, agradeço as meninas de Duna pela parceria, né, tá sendo bem massa participar do projeto e dividir com vocês e com mais uma galera que tá chegando. E é isso, agora eu estou aberto tanto para responder dúvidas, como queria que vocês falassem das gambiarras de vocês também, assim, dentro das variadas áreas, assim, né? Fiquem à vontade. A Bruna sabe de uma gambiarra para atingir tecido. Eu vou fazer pressão para ela contar antes que ela saia, para ela também ter horário. Conta aí, Massa, Bruna. massa. Então, no início do ano, eu, eu fui para uma residência com um projeto que era uma instalação de um varal com alguns tecidos, muitos tecidos, enfim, tinha um tema que era o tema do fogo e no meu trabalho eu tratava do fogo como o meio por onde a gente prepara comida e aí a comida como algo para juntar as pessoas no inverno, enfim. E aí a proposta do trabalho era tingir esses tecidos com alimentos e com temperos. E aí eu preparava uma refeição para as pessoas chegavam, levavam algumas comidas que eu preparava esse jantar e depois com o que sobrava do jantar eu fazia esse tingimento. E aí o que a Natasha mais gosta é tingir com casca de cebola. A gente chega num tom alaranjado, assim, bem bonito, deixar. Enfim, eu descobri isso porque eu estava fazendo inalação, estava com a garganta meio inflamada e aí eu estava fazendo inalação de casca de cebola, que é bom para isso. E aí eu descobri que a água começava, quanto mais tempo ficava ali, né, a casca de cebola de molho na água, ela ia soltando uma cor. E aí eu vi que depois, se eu botava um tecido ali e deixava passar um tempo, pegava essa cor. Também, enfim, não, foram gambiarras que foram acontecendo e eu fui percebendo, assim. E aí depois acabou sendo o projeto. Repolho roxo também, dá uma cor linda. E açafrão da terra, que é maravilhoso. Enfim, tem umas fotos, depois eu posso mostrar para quem quiser, ficou bem bonito. E sobre o que você estava falando, eu estou num processo de fazer um livro de artista, e aí eu quero até pegar. E eu estou fazendo uns testes para as capas do livro, e eu estou usando café também. Eu vou pegar para mostrar para vocês. Vão falando aí. Cirulo, pessoal, queria muito falar, porque toda a base do meu trabalho com bordado são retalhos, e eu acho essa gambiarra assim, infinitamente poderosa. Eu estou apaixonada pelas formas, porque assim, eu costuro os absorventes de tecido e sempre dão formas muito bonitas, né? Os arredondados, enfim. E eu realmente tenho uma conexão muito grande com tecido e os tecidos vão me dizendo, assim. E agora essa série que eu estou fazendo de bordados na quarentena, são todos tecidos, assim, retalhos. E aí, para mim, esse recorte, o que seria não utilizado, acaba sendo uma linguagem, uma geometria muito poderosa de me expressar, né? E aí, esses dias eu fiz um livro
Eu não sei se vai dar para ver, mas é só de retalho. E aí ele abre assim, e aí tem um verso, e é toda uma história só de pano, assim. Para mim o pano fala, a linha fala, e eu escrevi, enfim. Isso é um papelão de uma caixa que eu peguei, enfim. E aí tá aqui o livro, eu ainda vou fazer por fora, tá em processo. E eu também tinjo muito com tinta natural, então assim, eu não descasco uma beterraba e deixo ela ir para, seja para composteira, seja para o que for, porque é muita tinta que a beterraba dá. Assim. Então eu tinjo tecidos que eu não vão ser lavados, né? Então eu tinjo como Bruna, com casca de alho, cebola, açafrão, enfim. Já tingi muito com urucum fresco. Eu tenho alguns trabalhos que são a tinta do urucum fresco, assim. E para mim, o bordado é uma expressão artística que precisa de muito pouco para se fazer, né? Porque se você fica fazendo uma analogia com o picho, né? Se eu for me concentrar naqueles bordados com as linhas de meada, da DMC, ancho e não sei o que mais lá, eu nunca vou bordar, porque elas são mais caras. Eu digo bordados que tenham mais estruturas e gastem mais linhas. Eu comecei a bordar com linha de costura, que era o que eu tinha na mão. Então, até hoje, eu sou muito apaixonada em bordar em linha de costura, que eu mesma faço as meadas. E aí, depois eu descobri que eu não gosto de bordar com bastidor, que é uma outra tecnologia, né? Um outro aparato que você precisa. Há trabalhos que precisam dos bastidores, né? Mas eu não gosto, assim, eu gosto de aconchegar o bordado do meu próprio corpo, e aí vou criando, sabe? Aí coloco um peso em cima, eu vou inventando para poder todo um armengue, mas queria deixar assim essa coisa do tecido. E todos os fios que desfiam, eu tenho uma coleção de fios, literalmente, assim, colecionados de cores, porque a cada tecido que eu desfio, eu sou um pouco como o bispo. Olha a comparação, mas estão aqui para se inspirar. E eu realmente guardo, assim, ó. A prova está aqui, ó. Essa é uma caixinha que eu só guardo os fios brancos. Aí tem outra que é só o fio colorido. E aí isso vai virar alguma coisa, sabe? Assim, são processos que eu vou criando estruturas também. Então, assim, do fio eu vou criando seres mesmo. E aí o desfiar é um processo que me dá a matéria que eu preciso para bordar. Assim. Eu acho que bordar é super um lugar de experimentação desses armengues. Isso, assim, massa. Só uma coisinha que eu esqueci, que eu comecei falando da ferramenta da Xilo e esqueci de falar, que então é isso, a xilogravura é a gravura na madeira, né? Mas esses carimbos, eles podem ser feitos em outros suportes, né? E aí, que suportes seriam esses, né? Borrachinha escolar branca, né? E aí tem essas possibilidades. Aqui tem esse aqui, tem que eles já estão sujinhos porque já estão usados, né? Mas tudo isso aqui é borracha, né? Problema não de fazer a propaganda, é só para ver que é a borrachinha mesmo. Folhinha, tem folhinha, outro tipo de folhinha. É isso, né? Tem. E todos esses você usou aquele material que você estava mostrando antes? Foi com essa ferramenta aqui. Tem uma outra aqui que eu uso também, que é essa daqui. Essa daqui é uma intermediária. É entre essa, que eu mostrei que é baratinha, e a top, né? Porque essa daqui fica no meio do caminho, uns 80, 50 reais. Que ela é meio compacta. É um cabinho, aí ela tem várias pontinhas aqui, né? Várias coisinhas. Ops, várias coisinhas que eu vou trocando. E
é isso, tem alguns anos que eu faço estilo 2010, desde 2010, eu acho, 2009, 2010, e eu ainda não tive como comprar essa top, né? Não tive como e não quis, na verdade, né? Tá dando conta a gambiarra aqui, né? Não deu curto-circuito ainda. Então, quando estiver rolando, a gente continua. Era só isso que eu esqueci de falar. Dá pra seguir aí. Eu gostei muito desse conceito de gambiarra como um processo íntimo, que eu acho que vocês dois falaram, assim, de ter pegado um material e se descobrindo em relação a esse objeto, e aí às vezes está coletando, tipo assim, os fiozinhos que a Edzita falou que coletou, que talvez não sejam uma coisa ainda, mas que são uma potencialidade para uma troca futura, né? Então, eu acho que para mim ressoa muito essa relação de afetividade com alguns elementos que não são tecnicamente ou primariamente destinados para aquela troca que vai acontecer, né, entre vocês e esses objetos para criar algo, assim. Achei isso muito, sei, ficou muito bonito assim para mim essas duas coisas que vocês contaram. Aqui. A minha questão com as gambiarras que eu tenho estudado é porque eu tenho feito materiais para criança. E aí, geralmente, criança ela testa a durabilidade assim, com precisão. Esses dias eu tava, tipo, e aí eu fico, eu tô fazendo bichinhos com tecidos. E aí a pessoa que tá fazendo o teste é a minha filha, que tem menos de 4 anos. E aí ela puxa, aí eu vejo que aquele tecido ele já tá com um raso que não vai segurar tanto. E aí a minha ideia é realmente utilizar o material que já existe. Com a madeira, eu acho que para a questão da durabilidade, né? A madeira ela tem uma durabilidade maior, mesmo esses retalhinhos. Agora, os tecidos de reaproveitamento, eu estou fazendo eles assim. Deixa eu pegar. Eu fiz um para teste, mas ele ainda está. Esse é um polvo. E aí, o que foi que eu fiz? Esse aqui é um tecido novo, esse é um tecido reutilizado. Esse aqui é um tecido novo, esse é um tecido reutilizado. Porque aí ele vai dando resistência, um tecido novo reutilizado. E a base dele de dentro, que é o saquinho que vai segurar o enchimento, ele está sendo tudo com tecido reutilizado. E aí eu estou tentando fazer o máximo possível com tecidos reutilizados para, por exemplo, cada peça ficar assim, 60% de tecido utilizado e o resto de tecido novo, porque realmente ele vai precisar dar uma resistência. Esse daqui eu não coloquei a almofadinha de dentro. Eu fiz um para minha filha, que ela puxou para o lado, que a espuma começou a sair. Aí eu só já vou precisar de um tecido. Aí eu estou fazendo testes, por hora eu estou começando por polvos, não sei porquê, mas eu tenho um apego a polvos e eles estão surgindo assim. A parte de madeira eu ainda não comecei a trabalhar porque realmente eu quero comprar o material, a serra, essas coisas, e aí eu tô juntando uma grana para começar a fazer isso. Eu achei a questão da costura mais acessível, assim, do que com a madeira, apesar de ter, né? Por exemplo, eu comprei uma micro retífica, que é aquela pecinha pequenininha que você dá já para fazer várias coisas com madeira. E peguei com um rapaz que fez alguns móveis aqui de casa, uma caixa cheia de retalho. E aí dá para fazer peça de encaixe, de motor, só que é com as tintas. Eu não sei se vocês conhecem tintas atóxicas. Alguém? Formas de tinta. Essas tintas com comida, com essas coisas, acaba sendo atóxica de alguma forma, né? E finalização com madeira com cera de abelha. Você já viu alguma coisa? Não? Não? Era. Então, eu estava querendo fazer a pintura da tinta, só que ela é atóxica porque ela usa maisena e corante de comida e finaliza a madeira com cera de abelha, porque aí é um brinquedo que a criança pode botar na boca e não vai ter problema. Porque, por exemplo, eu pensei em ferrugem já não seria aconselhado. E aí, tipo, essas coisas, entendeu? Que é muito, muito mais minucioso por conta do cuidado das crianças, assim. Mas são testes, né? Eu acho que é isso. A gambiarra ela acaba sendo o processo, a escolha do processo. Madeira muito legal é bambu, né, para tudo isso, porque o bambu ele próprio é leve, enfim, tem toda aquela abordagem M. Pickler, né, que ela usa super
pedacinhos de madeira de bambu de vários tamanhos para crianças muito pequenininhas. Então, eu conheço enfim, já tive contato muito com bambu e uma amiga que estudava essa abordagem, ela usava muito madeira que não é madeira, né? A matéria, o bambu. Então, não sei, de repente você pode testar, né? O bambu. Os retalhos que eu peguei foi madeiras de pino, porque é um pessoal que já faz móveis de madeira e aí sobra caixas e caixas de madeira, assim. Esses dias os caras veio deixar o móvel aqui, ele falou, tem uma caixa que eu tô querendo jogar fora. Eu disse, não jogue não, eu vou passar lá amanhã e eu pego. Ele disse, tá certo, tipo, não jogue fora. Eu disse, eu posso ficar indo lá pegar? Ele disse, pode, assim, então ótimo, já está fechado. Pronto, eu não tenho uma superprodução, então vai dar conta, muito conta. Você Já precisa está com lixar fornecedor. a madeira? Como é? Você precisa lixar, não é? Precisa. Aí é que tá, né? Porque lixar é um processo bem que você tem que ter paciência, né? Para ficar ali. Mas é isso que eu falei, o material da madeira acaba saindo um pouco mais caro. Aí eu tô juntando uma grana para comprar lixadeira de mesa. Porque aí esse material é o que eu tenho. Esse material de trabalhar com madeira, ele vai ser caro. A matéria-prima do meu projeto não vai ser. Mas inicialmente, e principalmente por trabalhar com criança, aí é uma coisa que eu realmente tipo tô querendo dar uma investida. Na perspectiva que vai ter que ter retorno do dinheiro, não tem outra opção assim. Porque já era um trabalho que eu queria começar desde 2018. E aí, enfim, pandemia, essas coisas, eu disse, vou arriscar essa, assim. E com costura tá muito recente, eu tô estudando muito recentemente a questão de costura. Com madeira que eu já trabalhava com pallet, eu fazia os móveis à casa, enfim, tinha esse reaproveitamento com madeira. Agora a costura tá sendo bem recente. Bom, eu fiquei com a dúvida. Eu queria poder contribuir mais com isso, mas eu não tenho mais conhecimento de gambiarras, então eu vou perguntar. Essa coisa que vocês estão falando do tecido, de tingir o tecido. E aí, no caso, quando vocês tingem, não existe a preparação, porque também estavam falando sobre absorver, o tecido absorve a tinta e tal, né? E aí não tem muito como fazer essa base, né? Quando você tinge, ou tem, tipo, a base de cola e tinta. Não Quer sei. falar, Ed? Pode falar, Bruna. Eu comecei, não faz muito, né? Eu comecei nesse início do ano. E aí, em alguns estudos, eu descobri que para ele pegar mais essas tintas, que elas não são tão fortes, tem algumas que são mais fortes, né? Tipo a beterraba, mas ainda assim, dependendo de tipo de beterraba, pega muito mais fácil ou não pega nada. Mas eu sempre lavo o tecido e deixo ele, às vezes, de molho. Então, talvez numa água com sabão, assim, e depois torço ele, né, enxago, e aí sim coloco ele de molho na água com açafrão ou na água do que for. E também uma grande parte de um problema que eu encontrei foi achar uma maneira de fixar esses pigmentos no tecido. E aí porque enfim, no início fica linda a tinta, mas aí como era uma parada que ia ficar no sol, ia ficar por dias e dias, podia pegar chuva, enfim, a ideia justamente era que durasse um tempo para ver como que ia chegar no final, mas eu queria também que não saísse na primeira chuva, né? E aí, enfim, a gente acabou desenvolvendo uma mistura de vinagre com sal, e aí isso acabou segurando a tinta, porque logo nos primeiros testes com o açafrão, ficava uma cor linda. Quanto mais tempo deixava de molho no açafrão, mais forte ficava a tinta. Mas aí, no instante que eu botava no sol para secar, né, já ia clareando assim a cor. E eu falava, não, mas eu não posso chegar lá no dia que eu vou expor o lance e o tecido já está branco. E aí, enfim, essa descoberta do sal com o vinagre fez com que os pigmentos
fixassem nos tecidos. E também depende muito de tecido para tecido, né? O tanto de algodão, enfim. Alguns tecidos pegam mais, outros menos. Entendi. Aí coloca o vinagre antes, tipo, deixa de molho no vinagre com sal antes de colocar na... O processo era colocar de molho, lavar água e sabão, deixar ali de molho, depois tirar esse água e sabão, deixava de molho uma noite na água com açafrão ou na água com beterraba, enfim. Depois enxaguava e aí sim, botava o sal e o vinagre. Deixava mais. Saquei. Pô, valeu, massa. Vou fazer. Júlia, eu vou falar bem rapidinho. Nos processos de tingimento naturais com plantas, eles preparam o tecido antes para que, né, com mordentes naturais. Por exemplo, você quer uma cor enferrujada para marrom, você faz o mesmo processo que Yuri está fazendo com pregos enferrujados. E aí eles preparam, né, o tecido, depois colocam a cor e depois um fixador. Então, é um processo bem longo, que quem tem experiência consegue as gradações de cores, mas quem não tem é um risco, assim. Eu nunca... Aí se usa alguns, tipo, tem um que você coloca na comida, que agora esqueci o nome, usa para confeitaria, que também segura a cor. Agora eu esqueci o nome, se eu lembrar aqui eu coloco no chat. Então, tem vários processos, mas se você não vai usar uma peça, essa peça não vai ser lavada, como é o caso do bordado, eu deixo sem colocar esse fixador, sabe? Muitas pessoas colocam limão, sal, vinagre, porque aí fixa. E aí eu não lavo com sabão, engraçado, eu só coloco na água e eu fervo com a planta. Eu não só deixo de molho, eu fervo. Então, eu fervo o tecido junto com as cascas. Não sei, acredito que a temperatura ajuda a cor nascer mais, sei lá. São muitas possibilidades, né? Já estou aqui anotando. Valeu. Isso aqui é uma parte de uma gambiarra. Isso era a capa e a contracapa de um livro e que tinha aqui em casa, com uma história horrível, enfim, escrita por um cara sobre duas mulheres que se relacionavam, mas era uma história, enfim, a partir de um ponto de vista bem complicado. E aí eu escrevo, enfim, eu sou uma mulher lésbica e aí a minha literatura tem a ver com isso. E aí eu decidi juntar algumas das histórias e fazer esse livro. E separei resolvi fazer a capa do meu livro em cima da capa desse livro, né? Que, enfim. E aí acho que foi uma grande gambiarra para ressignificar, né? E aí eu estou fazendo esse processo e eu acho que eu tenho um teste. Ah, não tá aqui. Mas, enfim, eu tô testando a costura do livro e aí estou fazendo as folhas do livro também a partir de um lambe, que eu tenho um projeto desde 2015, que teve uma grande tiragem, e aí esse lambe também foi ressignificado nesses 5 anos, e como eu tenho essa grande quantidade, eu estou fazendo algumas páginas do livro a partir de dobraduras desse lambe. Então, esse livro vai ser uma grande gambiarra. Tá ficando bem bonito. Ciru, você lembra daqueles cadernos que eu fiz em Aracaju, que eram das apostilas da universidade? Esse é um grande armengue que eu fiz.
E eu terminei o mestrado e eu disse, eu não quero mais esses papéis, gente, eu vou transformar em cadernos. E aí eu fiz várias cadernetinhas, né, plaquetes. Maravilhosa. Eu escrevi a frase, acho que Cirilo bordou uma delas, a capa. E era muito bacana, porque eu dei de presente para os amigos e os amigos diziam, Ed, eu escrevia e eu também estudava, porque ficava os textos, enfim. Eu não tenho nenhum aqui porque não estão comigo. Essa foi uma gambiarra em parceria com o Ed. Eu fiz o bordado e aí ela costurou aqui o caderninho que ela fazia, né? O bordado. Ah, que lindo! Aí Que aqui. lindo! Ai, adorei. E as páginas e apostilam lá do... Ah, muito foda, muito foda. Que massa. Eu amei. Que lindo. Tava pensando neles e esqueci, mas tá aqui. E aí, gente, questões? Como estamos? Gente, põe no chat lá o Instagram de vocês, ou o site, ou qualquer lugar que dê para ver assim um pouco curiosa para conhecer o trabalho. Uma pena que a Rafaela tá aqui, mas não tá. Sim, eu queria muito que ela falasse. Ela é uma amiga e ela participou do Duna também, no primeiro ciclo. E ela é uma exploradora de materiais, assim, infinitamente. Ela Ela testa podia mostrar. tudo. Ela testa todo tipo de material. E seria muito interessante para ela mostrar, mas enfim. Será que teve? Eu já mandei uma mensagem para ela no chat dizendo, Rafa, você tá aqui, e acho que não tá aqui. Tá, mas não tá. Eu pensava, eu tô há um tempo querendo fazer um carimbo. E eu nunca, tipo, eu pensava em fazer, mas eu não tinha ideia de como fazer. E aí agora você mostrando a borracha, eu pensei, meu Deus, eu podia ter feito há tanto tempo para botar nesses lambes, porque, enfim, eu tenho o lambe, mas não tenho uma assinatura minha no lambe. E aí uma das significações do lambe foi um zine. E tá, no zine tem a assinatura, porque na parte escrita tem o meu nome, o contato, mas tem algumas pessoas que querem o lambe só ele, e aí, enfim, elas conseguem, vendo, eu dou, mas não tem a minha assinatura. Eu queria fazer um carimbo, e aí agora eu tô pensando em usar borracha. Não sei com o que eu posso tirar, talvez uma tesoura, sei lá. Você pode usar, dependendo do tamanho, você queira ele, né? Aí é legal que não seja muito pequenininho, porque se for pequenininho é massa a ferramenta específica, mas se não for, dá para você usar tanto estilete Mas como melhor ainda é bisturi, você compra em farmácia. E aí você pega uma madeirinha, prende com uma fita, pode ser fita isolante, que ela fica bem firme, e aí usa. Inclusive o estilete e o bisturi são massa para cortar o stencil, né? sim. Que é baratinho, assim, ó. Tem E um que para fazer você. carimbo, outra possibilidade é batata. É bem massa para fazer carimbo. Agora tem vida útil, né? É efêmero. Olha Mas é só. isso, você pode fazer com batata, pode fazer com secar laranja, secar limão. Você corta as rodelas, seca, né? Agora essas vão ficar o formato da fruta, né? A batata dá para você fazer o desenho que você quer nela. Mas se você quiser criar texturas, seca, corta várias rodelas de laranja, de limão, bota para secar no sol e depois usa como carimbo. Fica bem legal também. Tu fez um que tá escrito cirulo, não tá? Tem, eu uso ele porque eu pinto camisa, né, com serigrafia.
E aí eu marco com ele aqui, que é esse aqui. Mas, Ah, legal. Esse daqui, cadê o Já Fez Amor Hoje? Eu usei um tempo para carimbar dinheiro, com tinta de carimbo mesmo. E aí Ah, que massa. carimbava as datas. Teve um outro que foi, eu guardo nas caixinhas de fósforo, porque cabe certinho. Esse daqui também, eu carimbei dinheiro uma época. Que sério. Ciru, é verdade que o raio-x é tóxico, que você não pode realmente estar ali manejando com bisturi tão perto, enfim, porque o extenso, quanto mais, né, minucioso o corte, enfim. Uma vez eu vi isso e queria saber. Eu vi já também falando isso, que esqueci agora qual é o elemento. Não sei se é chumbo que tem, mas eu acho que é tão pouco, porque na verdade o que dizem é que sai enquanto você está cortando, aí pode sair, tipo, farelinho, né? Coisas assim que podem entrar embaixo da unha, essas coisas. Não sei, eu fico pensando que às vezes a gente se intoxica de outras coisas mais brava e aí a gente escolhe com o que quer se intoxicar, sabe? Mas em todo caso, bota uma luvinha, então se, né, se ficar meio temeroso e usa assim. Mas é bom ter o cuidado mesmo assim, né? Pesquisar os materiais que são, né? O, a durabilidade, enfim, né? Galera que usa aquelas bandejinhas de isopor, não é? Assim, eu tenho uma amiga que ela faz muitos trabalhos bonitos recortando as bandejinhas de isopor e fazendo assim, tipo um stencil com aquilo. Dá para fazer com a bandejinha, dá para fazer tanto o stencil como dá para fazer a gravura, né? Quando a gente trabalha, vai falar sobre gravura com criança, né? No ensino fundamental, e aí não é legal apresentar de primeira essas ferramentas porque corre o risco de se cortar. Aí a gente leva a bandejinha e eles riscam, marcam com um lápis mais forte e aí vai afundar no isopor. Depois você passa o rolinho e carimba. E dá para usar o isopor então dessas duas formas, tanto como carimbo como stencil, né? mas. Tá gravando, né? Uhum, Essa coisinha assim. Ah, massa. tá. São teus últimos instantes, né? Gente, querem fazer Eita, perguntas? é. Alguma questão? Alguma. Eu tenho, né? Eu gosto de instigar coisas, né? E aí todo mundo falando e tal. Eu fiquei, né? A gente podia pensar em uma produção de gambiarra coletiva. E aí Bruna falou do zine, Ed lembrou do caderno, e aí a gente podia pensar em um zine gambiarra, né? Uma ideia, né? Possibilidade da gente fazer como arte postal, né? Cada um produz uma coisa e vai mandando, né? A gente pode ver um meio de trocar endereço, né? E brincar com essa coisa de mandar a carta, né? E cada um cria alguma coisa, vai mandando, vai montando, chega em um ponto que finaliza, e aí vê como é que faz essa distribuição, né? Pode pensar em, de repente, né, um número de pessoas, sei lá, 5 pessoas, né? E aí a gente pensar em 5 exemplares, porque vai chegar na mão de cada um, e aí esse um vai finalizar da sua maneira, a outra vai finalizar do jeito dela, e aí a gente vai ter 5, e aí depois a gente joga, né, no mundo. Tu diz fazer físico. Então, tipo, a gente tem Fazer a nossa físico. ideia, compartilha entre todo mundo, e daí cada um na sua casa faz a sua versão do zine de todos, é isso? Não, isso é uma possibilidade, mas o que eu pensei é cada um fazer um pedaço mesmo, por exemplo. Ed diz, eu vou ficar com a capa, e aí ela faz um bordado que vai para a capa. Você diz, não, eu vou ficar com um texto, e aí vai ter o seu texto. E
e a gente pensa numa ordem, né? Meio como a arte postal funciona, né? Vai começar por Ed, ela vai fazer a capa e vai mandar a capa para você. Você vai receber a capa dela, vai anexar o seu material e vai mandar para o próximo. O próximo recebe e anexa o dele e manda, até que chegar no último que vai receber aquilo. Só que ao mesmo tempo vai estar acontecendo o inverso. Então vão ser produzidos a mesma quantidade de pessoas, vai ser a quantidade de zines, só que eles vão ser diferentes, né? Vão ser únicos. Massa. Deu para entender assim? Sim. No primeiro momento que tu falou, eu linkei com um projeto que rolou no ciclo 3 do Duna, e a gente sugeriu uma colaboração entre duas artistas, e as duas trabalhavam com zine, só que elas não estavam na mesma cidade. E aí elas criaram um zine digital, com colagens, textos, áudios, e ficou Eu bem vi. massa. Bem massa. Daí eu achei que podia ser algo assim, mas eu adorei a nova ideia. Eu topo. Massa. Massa. A gente vai já tá os contatos aqui, a gente mantém esse contato e pode fechar isso, assim, todo mundo em topar, né? A temática é livre, assim. Seria É. uma coisa. Uhum. Temática é gambiarra. Gambiarra, armengue e catrevagem. Por É. favor, vamos botar Isso. armengue. Sim, Tem armengue, não. Armengue. Tipo, não. Ô, Bruna, você falou de ser digital, uma coisa que eu posso fazer é que eu tenho, enfim, câmera, eu posso digitalizar também os resultados para a gente ter em outra, enfim, outra mídia também, ser acessível para outras pessoas e tal. Então, acho que seria legal, porque ia desse físico, de uma troca digital, que daí depois virou um toque, né, um troca material ali, da coisa do tátil, né, e depois voltar para o digital, assim, daí ter um ciclo. Acho foda. Massa. De repente, você seria o ponto final, então, de todos as Pode ser. gambiarras, né? Tipo, porque aí chega em você e você faz esse Posso ajudar nessa digitalização, nesse formato para enfim, até se colocar em alguma plataforma que fique como site, alguma coisa assim, a gente pode pensar nisso. Eu faço algumas coisas de design gráfico e, enfim, tento também fazer minhas gambiarras com programação, sei pouco, mas posso colocar ali e testar isso também de como ficar legal ali, diferente nesse ambiente digital. Massa. Acho que sim. Muito Então legal, é isso, adoro fechou, postagem. né? Adoro postagem. Eu não vou poder colaborar, gente, por motivos de moro na Espanha, vai demorar um mês. A minha mãe me mandou esses dias um documento. Demora, assim, um mês e meio para chegar quando chega, né? Quando não volta, quando não se perde, então melhor vou acompanhar. Vocês vão mandando foto do processo. Bom, aí perde a graça, né? Eu acho que a graça da coisa é quando chega e você vê como ficou, né? Aí tu vê depois que a Thalita fizer. É, isso. Eu vou depois da Thalita. Aí eu jogo uma saturação, faço uma intervenção. Olha aí, ó, já ficou. Eu tô na mesma cidade que a Thalita, então eu posso ser a penúltima também, se vocês quiserem. E aí de mim eu entrego pra Thalita. Boa. Massa demais. Aqui tem 3 pessoas de Sergipe, né? Eu, o Cirulo e Edzi. Eu tô Ed em não tá Recife. aqui. Ed não? Ed tá no Rio agora. A Gal também, né? Ou não, a Gal tava no Rio antes. Recife. Thalita tão Mas é super top. Oi? Tô em Porto Alegre. Porto Alegre. Vai vir descendo. Olha aí, ó. Amei. Massa, então de repente pode ser a isso. gente pensa isso e vai se... Podemos criar uma lista de e-mails, não sei. E aí vamos compartilhando por lá. Acho que pode ser isso. Um desce e o outro sobe. Pode pensar nisso. Cirulo, você tem o contato das meninas aqui? Tenho. Então. Tenho. Massa. Show. Vamos organizar e vamos fazer. Massa. Gente, eu vou ter que sair, mas valeu mesmo e... Valeu, foi lindo. Muito obrigada. É isso, a gente vai se falando, viu? Vamos. Obrigadão. Foi um prazer, meninas. Obrigada pelo tempo de todos. Obrigada por propor essa conversa aí, Cirulo. Muito obrigada. Valeu, Nos gente. vemos e a gente vai trabalhando junto.
É isso. Até Obrigada, gente. sozinho. Prazer conhecê-las. Boa noite. Boa noite. Tchau.